Om Jnanatimirandasya Gyananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanu Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha. Shama Sundara Shikanda Shekara Ismerahasara Murali Manohara Radhikara Sika Mam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priya Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshavasya Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradatama Shri Guru Pada Padma Nitya Lila Pravista Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajacharya Astottara Sata Shrimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva, e também a todos Shri Upanu Gauriya Guru Varga, todos Tridandis Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Bom, então, pela misericórdia sem causa de Shila Gurudeva e de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do Jaiva Dharma, capítulo 1, que fala sobre os dharmas eterno e temporário da Jiva. Então, na última aula nós terminamos lendo um verso do Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 20.117, que diz: Krishna Bulisei Jiva Anadi Bahirmukha Ataeva Mayatare Dei Samsaraduk. A Jiva, que se esqueceu de Krishna, tem se preocupado com a potência externa desde tempos imemoriais. Consequentemente, a energia ilusória de Krishna, Maya, concede-lhe então misérias na forma da existência material. Vamos agora ler então a explicação sobre este verso de Srila Bhaktivinoda Thakur. Krishna é a substância transcendental e completa, Chidvastu. Ele é comumente comparado com o sol da morada espiritual. E as jivas são comparadas como as partículas atômicas de luz que emanam deste sol. As jivas são inúmeras, incontáveis. Quando é dito que as jivas são partes individuais de Krishna, isso não quer dizer que elas sejam como pedaços de pedra que formam uma montanha. Embora inúmeras jivas emanem de Krishna, ele não diminui, nem um pouco por causa disso. Por essa razão, os Vedas, então, compararam as jivas, em certo aspecto, a essas partículas que emanam do fogo. Na realidade, não há uma comparação adequada que possa ser feita a esse respeito. Por quê? Porque mesmo esse exemplo das partículas, das fagulhas que emanam do fogo, significa que o fogo está diminuindo. E
a coletividade das jivas, das almas, não representa Deus na sua totalidade. Tá? Isso é uma ideia que muitas pessoas têm, que todos juntos somos, né, Deus. Só que isso não corrobora o que os Vedas dizem. Então, o Krishna Bhakti Thakur deixa bem claro, que na realidade não há qualquer comparação adequada que possa ser feita para explicar essa relação das almas com Krishna. Nenhuma comparação, ele diz, nem essa das fagulhas do fogo, nem mesmo das partículas atômicas dentro do raio de sol, ou nem mesmo do ouro produzido através de uma joia mística poderosa, é completamente apropriado. A verdadeira natureza da diva pode ser facilmente revelada no coração, mas apenas quando a concepção mundana dessas comparações forem abandonadas. Ou seja, esses exemplos são usados para criar uma espécie de plataforma, mas eles não resolvem a questão em si. Eles não explicam completamente essa questão da origem das divas. Tá? Por isso é que se tem muitas controvérsias, muitas polêmicas em torno desse assunto. Mas Srila Bhaktivinoda Thakur deixa bem claro, é necessário que isso seja revelado no seu coração. Mas antes você terá que abandonar esses exemplos, essas metáforas, para entrar numa outra realidade absoluta. A verdadeira natureza da diva pode ser facilmente revelada no coração, mas apenas quando essa concepção mundana, né, a respeito dessas comparações é abandonada. Krishna, ele é uma substância espiritual infinita, Brihad Chitvastu, enquanto que as divas são substâncias espirituais infinitesimais, Anuchidvastu. Então, perceba aqui a diferença entre duas palavras bem parecidas. Uma é infinita, a outra é infinitesimal. Infinitesimal significa minúscula. Infinito significa sem fim, significa colossal. Tá? Então, Krishna, ele é Anu, ele é colossal, Krishna, ele é Brihat, ele é colossal, ele é infinito, ele é inconcebível. Enquanto que as divas, as almas, elas são Anu, que significa que elas são infinitesimais, elas são diminutas, elas são partículas atômicas. Tá? A unidade de Krishna, entre Krishna e as divas, repousa apenas na sua natureza espiritual. Mas eles são com certeza diferentes entre si, porque suas naturezas são completa e incompleta respectivamente. Tá? Ou seja, Krishna tem uma natureza completa e as divas uma natureza incompleta. Krishna é o Senhor das divas e as divas são servas eternas de Krishna. Essa relação ela é natural, essa interdependência é natural. Krishna é aquele que atrai e as divas são atraídas. Krishna é o supremo governante, o governante supremo, e as divas são governadas. Krishna é o observador e as divas são observadas. Krishna é o todo completo e as divas são apenas pobres e insignificantes. Krishna é o possuidor de todas as potências e as divas são desprovidas de potência. Portanto, o Dharma ou a Swabhava eterna das divas é Krishna Dasya, ou serviço eterno e obediência a Krishna. Então a natureza eterna, intrínseca, a função intrínseca e eterna das almas, o Dharma eterno das almas, de todas as almas, é ser o que? Uma serva eterna de Krishna. Krishna é dotado de ilimitadas potências. Sua potência completa, chamada de Purna Shakti,
é percebida na manifestação do mundo espiritual, chamado de Chit Jagat. Similarmente, a sua Tatastha Shakti, ou potência marginal, é observada na manifestação como uma diva. Então, a diva ela é essa Tatastha Shakti, ela é essa potência marginal. Uma potência especial atua como se estivesse unindo esse mundo finito, que é o mundo material, e a potência conhecida como Tatastha Shakti, que é a potência da diva, que manifesta a diva. A ação dessa potência marginal é criar uma entidade a qual pode existir entre objetos animados e objetos inanimados, e que pode também manter um relacionamento com ambos, o mundo espiritual e o mundo material. Entidades puramente transcendentais são, por natureza, o oposto de objetos inanimados e, portanto, não têm qualquer conexão com eles. Embora a diva seja uma partícula espiritual animada, né, a diva ela tem alma, ela está viva, ela é capaz de apenas se relacionar com objetos inanimados, devido à influência de Aishi Shakti, a potência divina, que é conhecida como Tatastha Shakti. Ele apenas deu um sinônimo de Tatastha Shakti como Aishi Shakti, é um outro nome apenas. Então, pela influência dessa energia, né, dessa potência, as divas, por mais que elas sejam entidades espirituais e conscientes, elas apenas se relacionam com objetos inanimados, tá? Aqui no mundo material. A região entre a terra e a água de um rio é conhecido como Tata, ou margem. Esta Tata pode ser considerada como sendo ambos terra e água ao mesmo tempo. Em outras palavras, ela está situada em ambos, tanto na terra quanto... Então é aquela faixa de areia que está molhada. A faixa de areia molhada, você não tem como dizer se é só água, tampouco não pode dizer que é só areia. É uma faixa que ela é o quê? Marginal, ela é fronteiriça. Ou seja, ela está misturada com as duas qualidades, que é de água e de areia. Tá? Então, esse é o exemplo do que significa a posição que as divas estão ocupando dentro da existência. Elas estão em contato tanto com o mundo material quanto com o mundo espiritual. No caso, seria com a sua própria natureza espiritual, né? Tendo em vista que ela está no mundo material ainda, né? Então, essa divina Aishi Shakti, que está situada nessa região fronteiriça, carrega consigo as propriedades tanto da terra quanto da água, como se ela fosse, então, uma entidade coexistente. A natureza espiritual da diva, né? A natureza da diva é espiritual, mas ainda assim, a sua composição é tal que ela pode ser controlada por Jaradharma, ou seja, a natureza inerte, a natureza inconsciente, que é o mundo material. Portanto, a Bada Diva, a alma condicionada, não está livre das conexões com a matéria, né? Diferente das divas que estão no mundo espiritual. Essas sim já estão livres da influência da matéria. No entanto, ainda assim a diva ela se distingue da matéria propriamente dita, né, pela sua natureza espiritual. Porque a diva ela tem uma natureza diferente de ambas, do que é puramente espiritual e do que é material. Ela é classificada como sendo um princípio distinto, separado. Tá? Portanto, a distinção eterna entre Bhagavan e as divas deve ser aceita. Ou seja, nós não somos Bhagavan.
devido a essa condição de estarmos no mundo material, nos relacionando com objetos materiais, né, sem uma consciência espiritual plena. Mesmo que a nossa natureza seja espiritual, nós estamos sob a influência de Maya. Mas Bhagavan, Deus, jamais poderia estar sob a influência de Maya. Bhagavan é o governante supremo de Maya, né? E esta está totalmente sob o seu controle. A diva, por outro lado, ela pode estar controlada por Maya e sujeita às suas influências. Além disso, esses três princípios, Bhagavan, Diva e Maya, são reais e eternos. Desses três, Bhagavan é o princípio eterno supremo. E ele é a fundação para os outros princípios, ou seja, ele é a causa dos outros princípios. Se você extingue Bhagavan, você não tem nem Maya nem as divas. A seguinte declaração é encontrada no Katha Upanishad 2.2.13, que confirma isso. Nityo Nityanam Chetanas Chetananam. Ele é o ser supremo dentre inúmeros outros seres eternos. Não, perdão. Ele é o ser eterno supremo dentre inúmeros seres eternos. E ele é o ser fundamentalmente consciente entre inúmeros seres conscientes. A diva é, por natureza, uma serva de Krishna e também uma representação da sua energia marginal, da sua potência marginal. Isso demonstra que a diva é distinta de Bhagavan, mas ainda assim, ao mesmo tempo, ela não é separada dele. Ela é, portanto, a manifestação que é ao mesmo tempo igual e diferente dele, Beda Beda Prakasha. A diva está sujeita aos domínios de Maya, enquanto Bhagavan é o controlador de Maya. Aqui, então, existe a distinção eterna entre diva e Bhagavan. Por outro lado, a diva, ela é, por sua natureza constitucional, uma entidade transcendental. Ela é Chitvastu, a alma é transcendental. E Bhagavan também tem essa mesma natureza. Além disso, a diva, ela é uma potência especial de Bhagavan. Então, aqui se explica essa eterna não distinção entre esses dois. Tá? Então, é pela natureza, é pelas qualidades que a diva e Bhagavan são semelhantes. Tá? Mas enquanto potência, não. O Nitya Dharma das divas é servidão a Krishna. Quando ela se esquece disso, ela então está sujeita às tiranias de Maya. E, a partir desse momento, ela então se desvia de Krishna. E ela cai, né? Essa diva, essa alma caída, ela então entra nesse mundo material. Porém, não se tem como contabilizar o momento em que isso ocorreu. Ou seja, o momento em que a diva entrou pela primeira vez no mundo material. Não tem como se calcular esse momento. Então, por isso as palavras Anadi e Bahirmukha são usadas. O que significa que a diva, ela se desviou de Krishna desde um tempo imemorial. Não dá para você calcular esse tempo. Do momento em que houve esse desvio, né, a diva entra em Maya. E o seu Nitya Dharma fica, vamos dizer assim, distorcido. Né? Ou seja, a sua predisposição para servir a Krishna fica distorcida. Portanto, pela associação com Maya, a diva desenvolve Nisarga, ou seja, uma natureza
que é adquirida, o que então facilita que ela possa manifestar as suas funções temporárias e a sua disposição conhecida como Naimitika Dharma. O Nitya Dharma, a sua função eterna, é uma, indivisível e perfeita em todas as diferentes situações, mas o seu Dharma temporário assume diferentes formas quando visto em diferentes circunstâncias e quando é descrito de diferentes maneiras, por pessoas que têm opiniões diferentes. Tendo falado isso, então, Paramahansa Babaji parou e começou a cantar Sri Harinama Japa. Ouvindo a explicação das verdades espirituais, Sannyasa Thakur ofereceu reverências prostradas e disse: Prabhu, eu deverei refletir sobre todos esses tópicos que você me apresentou hoje. Amanhã apresentarei mais algumas perguntas aos seus pés de lótus. Tá? Então aqui termina o primeiro capítulo do Jaiva Dharma. Vamos ao capítulo 2. O Nitya Dharma das Jivas é puro e eterno. Na manhã seguinte, Sannyasi Mahashaya encontrou uma oportunidade para perguntar a Premadasa Babaji o qual estava imerso internamente em Brajabhava, ou seja, nos humores de serviço dos residentes de Vrindavana. Ao meio-dia, após aceitar o seu alimento que foi mendigado da casa dos aldeões, eles então se sentaram debaixo de um local chamado Srimadavi Malati Mandapa, ou seja, um local coberto por flores de Madhavi, trepadeiras de Madhavi e de Malati. Paramahansa Babaji Mahashaya então começou a falar compassivamente: ó melhor dos devotos, a que conclusões você chegou após a nossa discussão de ontem sobre o assunto Dharma? Sentindo-se extremamente bem-aventurado, Sannyasi Thakur perguntou: Prabhu, se a diva é infinitesimal, como o seu Dharma eterno pode ser completo e puro? E se essa função natural da diva é formada no momento em que ela é criada, e como essa função pode ser eterna? Ou seja, se a diva ela foi criada em algum momento, como ela pode ter uma função eterna? E se ela é infinitesimal, como esse Dharma pode ser completamente puro? Essa é a pergunta dele. As duas. Então, quando Paramahansa Babaji ouviu essas duas perguntas, ele meditou nos pés de lótus de Sri Satinandana e então, sorrindo, disse: respeitado Senhor, embora a diva seja infinitesimal, o seu Dharma ele é pleno e eterno. Ser minúsculo é apenas uma condição para identificá-la. Para Brahman Shri Krishna Chandra é a única substância infinita, Brihad Vastu. E as jivas, elas são inúmeras partículas atômicas, assim como fagulhas que emanam de um fogo que jamais se divide. As jivas emanam de Krishna, o qual é a personificação da consciência imutável. Assim como várias fagulhas têm a mesma potência deste fogo completo do qual emanam, da mesma maneira, cada diva é capaz de manifestar a sua função
de consciência plenamente. Se apenas uma partícula, uma fagulha, tem uma capacidade de queimar, ela pode dar início a um incêndio que pode incendiar o mundo inteiro. Certo? Da mesma maneira, apenas uma diva pode trazer uma grande inundação de amor ao realizar quem é Krishna, que é o nosso objeto real de amor. Enquanto ela falhar, a diva falhar nesse contato, com esse objeto real, que é a sua função espiritual, infinitesimal e consciente, a diva será incapaz de exibir esse desenvolvimento natural que é a sua função. Na realidade, é apenas quando a diva está em conexão com esse objeto que a sua identidade, ou que a identidade do seu Dharma se torna aparente. Ou seja, é apenas quando a diva está em contato com Krishna que a identidade desse Dharma eterno de servir a Krishna é que se torna aparente. Qual é o Nitya Dharma, ou a função constitucional eterna da diva? Você deve examinar esta pergunta com muito cuidado. Amor transcendental por Krishna é o Nitya Dharma das divas. Ou seja, amar a Krishna de maneira transcendental. Essa é a função eterna das divas. A diva é uma substância transcendental e não uma matéria ordinária, um objeto material. E ela é constituída de consciência, ou seja, ela é Satitananda. A sua função eterna é amor divino, e a sua natureza, e a natureza deste prema puro é serviço a Krishna. Portanto, a função constitucional da diva é o serviço a Krishna, que é a natureza de prema. Então, aqui uma coisa interessante que ele disse: a definição de prema, a definição de amor, não é simplesmente amar qualquer um ou qualquer coisa, mas é amar a Krishna. A definição de amor verdadeiro significa amor a Krishna. Essa é a definição plena e pura de amor. As divas existem em duas condições: Shuddha Avastha, ou seja, no estado puramente liberado, ou Bada Avastha, no estágio condicionado. No estágio liberado, a diva é completamente espiritual, Chinmoya, transcendental, e não tem qualquer conexão com a matéria mundana. No entanto, até mesmo nesse estado liberado, a diva é uma entidade infinitesimal. A diva ela pode passar por uma transformação porque ela tem uma qualidade de ser infinitesimal, ou seja, ela não suporta a influência da energia material de Maya e sucumbe. Então ela passa por transformações, o que já não acontece com Krishna. Porque a natureza dele é o quê? É uma natureza plena e colossal, Brihat. Pela sua constituição essencial, como um objeto eterno, Krishna ele é supremo, completamente puro, enquanto que a diva, pela sua constituição essencial, ela é um objeto diminuto, uma parte, sujeita à contaminação, sujeita à influência do tempo e outras transformações. No entanto, por virtude, esse Dharma da diva, ou a sua função espiritual, é pura também.
e duradoura e eterna, indivisível. Enquanto essa diva for pura, o seu dharma também será puro. No entanto, quando a diva está contaminada pelo seu envolvimento com Maya, a sua natureza verdadeira está comprometida, está, vamos dizer assim, corrompida. E assim ela se torna impura, né, desprovida de sentido e passa a ser oprimida pela felicidade mundana, bem como pelo sofrimento mundano. O curso da existência material das divas, então, ocorre assim que ela se esquece da sua atitude de servidão a Krishna. Enquanto a diva se mantiver pura, ela mantém também a sua identidade pura, né, de acordo com a sua função espiritual inadulterada. O seu egoísmo original e inato está, portanto, enraizado na concepção de que ela é uma serva de Krishna. Né? No entanto, esse ego puro, né, ele assume muitas formas diferentes, né, que são contaminadas pela associação com Maya. São o que? Os diferentes nascimentos que essa alma tem. Então, ela perde o seu ego puro, que é a sua identidade de alma, e passa então a se identificar com outros egos referentes aos seus nascimentos. Os seus corpos sutil e grosseiro, né, encobrem a sua identidade constitucional pura e, como resultado, diferentes egoísmos surgem através do corpo sutil, né, o seu Linga Sharira. Corpo sutil feito de mente, inteligência e falso ego. Quando ele se combina com a identificação da alma com o corpo grosseiro, Stula Sharira, então uma terceira forma de egoísmo é assumida. Na sua forma espiritual pura, a diva ela é exclusivamente uma serva de Krishna. Quando então identificada com o corpo sutil, esse egoísmo puro e original de ser um servo de Krishna se torna encoberto. Então, a diva pensa que ela pode desfrutar dos frutos das suas ações. Ela então recebe um corpo sutil, um corpo grosseiro, né, para isso, e pensa: eu sou um brahmana, eu sou um rei, eu sou pobre, eu sou miserável, né, eu tenho muitas doenças, né, eu sou uma mulher, eu sou um homem, eu sou o mestre de alguém, etc, etc. Assim, ela está então identificada com inúmeras diferentes concepções relacionadas ao corpo material e ao mundo material. Quando a diva se associa com esses diferentes tipos de falso ego, a sua função constitucional fica pervertida. E a função constitucional intrínseca da diva é o que? Amor exclusivo. Esse amor se manifesta de maneira pervertida quando o corpo sutil, na forma de felicidade e sofrimento, se apega, né, ao mundo material. Então ela passa a impor, né, ou a conectar esse amor com o mundo material. E assim ela então desfruta de prazeres como comer, beber, né, e outros desfrutes de outros objetos e atividades. Mas você deve entender claramente que a função eterna da diva, conhecida como Nitya Dharma, está apenas manifesta no seu estado puro. O Dharma que surge no estado condicionado é conhecido como Naimitika, ou circunstancial, temporário. O Nitya Dharma, ele é, por natureza, completo, puro e eterno. Eu explicarei um pouco mais sobre Naimitika Dharma, né, em outro dia, disse Paramahansa Babaji Maharaj. O Vaishnava Dharma, que foi apresentado no Srimad Bhagavatam, é a religião eterna.
Os diferentes tipos de Dharma que são propagados no mundo, né, podem ser divididos em 3 categorias: Nitya Dharma, Naimitic Dharma e Anitya Dharma, ou Dharma impermanente. A Nitya Dharma é a religião que não fala sobre a existência de um Ishvara, de um controlador supremo, e não aceita a eternidade da alma. O Naimitic Dharma aceita a existência de Ishvara e da eternidade da alma, mas apenas se esforça para obter a misericórdia de Ishvara através de processos temporários. E o Nitya Dharma tenta obter o serviço a Bhagavan através do amor exclusivo. O Nitya Dharma pode ser conhecido por diferentes nomes, de acordo com diferentes países, raças e línguas. No entanto, ele é apenas um e supremamente benéfico. O exemplo ideal de Nitya Dharma é Vaishnava Dharma, que existe em abundância na Índia. O estado prístino ou puro do Vaishnava Dharma é aquele Dharma que Bhagavan Satinandana, o Senhor dos nossos corações, veio ensinar ao mundo. E é por essa razão que grandes personalidades, absortas nessa bem-aventurança do amor divino, aceitaram esses ensinamentos, né? E se beneficiaram enormemente. Nesse momento, então, o Sannyasi Thakur, com as mãos postas, disse: Prabhu, eu estou constantemente testemunhando a superexcelência do imaculado Vaishnava Dharma que Shri Satinandana Gaura Hari revelou, e eu claramente compreendi a natureza da doutrina monística de Shankaracharya. Ainda assim, algo vem à minha mente, o qual eu sinto que devo compartilhar com você. Eu não quero esconder isso de você. Eu entendo que Mahabhava, que foi um sentimento manifestado por Sri Chaitanya, é o estágio mais concentrado de prema. Seria ele diferente daquela perfeição, né, alcançada com a unidade ou a fusão em Deus, lá no Brahman, que seria o Advaita Siddhi? Ou seja, o prema que Mahaprabhu veio distribuir é o mesmo prema que pode ser alcançado com a fusão no Brahman? Essa é a pergunta do Sannyasi Thakur. Quando Paramahansa Babaji ouviu o nome de Shankaracharya, ele ofereceu reverências prostradas ao Acharya e disse: Respeitável Senhor, Shankaraha Shankaraha Sakshad. Shankaracharya não é ninguém mais do que Mahadeva Shankara ou Shiva. Você deve sempre se lembrar disso. Shankara é guru dos Vaishnavas, ou seja, Shiva é um guru dos Vaishnavas. E por essa razão, Mahaprabhu se referiu a ele como Acharya, ou seja, um preceptor espiritual. Shankaracharya foi um Vaishnava perfeito, né? Na época do seu aparecimento na Índia, existia uma grande necessidade para um Guna Avatar como ele, ou uma encarnação que preside sobre as qualidades dos modos da natureza material, né? No caso, Shiva, ele é no modo de Tamaguna. O estudo da literatura védica, bem como a prática do Varnashram Dharma, foram praticamente extintos na Índia, devido à influência de Shunyavada, ou a filosofia nihilista do budismo. Shunyavada é veementemente oposta à concepção pessoal de Bhagavan, ou seja, é o vazio, né? Embora ela aceite parcialmente o princípio de que as entidades vivas são conscientes e são uma alma espiritual, ela representa um exemplo extremo de Anitya Dharma, ou religião impermanente. Os brahmanas daquela época abandonaram
o Dharma védico, né? E todos se tornaram budistas. Naquele momento, então, Shankaracharya ele apareceu como uma encarnação muito poderosa de Mahadeva Shiva. E ele então restabeleceu a credibilidade da literatura védica e converteu os budistas converteu os budistas da doutrina nihilista para a sua doutrina chamada de Brahmavada ou Nirvisheshavada, que é a adoração do Brahman sem qualidades. Esse foi um feito extraordinário e a Índia ainda hoje permanece endividada com essa tremenda contribuição de Shankaracharya, né, de remover o budismo da Índia. Todas as atividades neste mundo caem dentro de duas categorias. Umas são relativas a um período de tempo específico e outras são aplicáveis a qualquer tempo. O trabalho de Shankaracharya foi relativo a um período particular, específico, né, que concedeu benefícios incríveis. Shankaracharya ele formou a base sobre a qual grandes acharyas como Ramanuja, né, e outros Vaishnavas acharyas conseguiram erguer o grande edifício do Vaishnava Dharma puro. Consequentemente, Shankaravatara foi um grande amigo e preceptor, né, que pioneirizou o Vaishnava Dharma. Então agora entendam que isso eu explico muito bem, tem uma aula já gravada aqui no meu canal que chama-se Shankaracharya e os dois Budas, né? Eu explico em bastante detalhes essa relação de Shankaracharya com o budismo e com Shiva. Mas é importante entender que Krishna utilizou-se de uma estratégia, tá, para poder converter essas pessoas aos poucos, né, novamente de volta à cultura védica. Então, após Shankaracharya ter trazido esses budistas para a sua filosofia Advaitavada, que também não é um Vedanta verdadeiro e puro, né? Logo em seguida, quando vieram os Vaishnavas acharyas, como Ramanuja, Madhva, Vishnu Swami, entre outros, incluindo Chaitanya Mahaprabhu, aí esses Mayavadis, discípulos de Shankaracharya, foram então convertidos para o Vaishnavismo puro. Tá? Então, aqui ele diz, os Vaishnavas agora estão colhendo os frutos, né, dos preceitos filosóficos de Shankaracharya. Porque a diva não é limitada pela matéria, existe uma grande necessidade por Sambandha Jnana, ou conhecimento sobre a natureza material e do relacionamento da alma com Deus. Shankaracharya e os Vaishnavas ambos aceitaram que as entidades vivas conscientes neste mundo material são completamente distintas e separadas de seus corpos grosseiros e sutis. Porque as jivas, elas têm uma existência espiritual e elas são almas liberadas, né? E quando elas se liberam, e quando elas alcançam essa liberação, elas então abandonam essa conexão com o mundo material. Consequentemente, existe um grande contrato, vamos dizer assim, um grande acordo, né, entre a doutrina de Shankaracharya e a doutrina dos Vaishnavas Acharyas, até o momento da liberação. Shankara até mesmo ensinou a adoração a Sri Hari como um método através do qual podemos purificar o nosso coração e alcançar a liberação. E ele apenas permaneceu em silêncio sobre o destino extraordinário que as jivas podem alcançar após a liberação. Muito bem, então nós vamos encerrar por aqui e damos sequência na próxima aula. Um bom dia a todos, Hare Krishna, Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha, Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha.